E aí, seguindo ali a genealogia de Cã, a gente vai lá, passa por Cush e chega até Nimrod, né? Nimrod tá ali, ó, Gênesis 10:8. Cush foi o pai de Nimrod, o primeiro governante poderoso da Terra, que é o cara que tentou construir a Torre de Babel. Ele foi um caçador poderoso perante Adonai. Então, ou seja, o primeiro cara que resolveu fazer assim, não, eu mando aqui, vocês vão fazer o que eu quero, e aí agora a gente vai construir uma torre para chegar no céu e mostrar para Deus que a gente é mais que ele, e também, caso ele mande um dilúvio, a gente sobe nela, quero ver ele mandar água para pegar na gente. Essa foi a ideia de Nimrod, assim, falando no português, claro, para todo mundo entender. A gente já começa no primeiro erro aqui, ó. No versículo 9, aqui a Bíblia Judaica completa, que também é a nossa fonte. Ele foi um caçador poderoso perante Adonai. Aqui esqueci o erro de novo. Quando a gente busca no hebraico, essa palavra ela é panim ou pané, né? Quando a gente pega aqui a partícula dela e pega aqui no Strong, ele vem aqui assim, a tradução na verdade não é perante, é acima, contra, à frente. Então a tradução na verdade é ele foi um caçador poderoso contra Adonai, ou seja, ele era um cara que era Deus na Terra. A gente vai entender depois como que a partir daí começou o maior paganismo da história da humanidade. Começou aí, né? Porque tinha morrido, né, tudo com o dilúvio. E aí a gente entende como que o paganismo realmente se instaurou no mundo pós-diluviano, tá? Nimrod, ele foi casado com a mãe dele, a Semiramis, né? Isso a novela também não mostrou que eles tiveram só uma noite lá enganados, mas na verdade eles se casaram e tiveram Tammuz, ou Tamuz, né? Dependendo da tradução. Então, além da mãe casar com o próprio filho, teve um filho dele. Olha só, tudo que Deus abominou depois. Por isso que você entende que Deus abomina aquele que casa com a mãe, tá? Por conta disso, por conta do pecado, da maldição de Naamá por causa de Canaã, e por causa desse incesto aí que gerou filho e gerou toda essa idolatria que a gente vai ver agora, tá? De Semiramis, Nimrod e Tamuz. Vamos lá. Então a gente vai falar de Semiramis. Vamos começar agora a bater aqui na história. Aqueles que falavam os mesmos idiomas se uniram e foram abandonando aquela região. Isso, abandonando aquela região. Mas eles levaram com eles a religião babilônica. Nimrod tornou-se conhecido em outras línguas como Baal, Baalim, Moloque, Saturno, Cronos, Vulcano, assim como outros nomes. Ou seja, é sempre o mesmo cara, só que em culturas diferentes, visto de formas diferentes, com nomes diferentes. Semiramis tornou-se conhecida como Ishtar, Easter, que é a Páscoa, Astarote, Ostara, aqui vem do leste, aqui começa a adoração ao sol, Diana, que é falada muito lá no livro de Atos, que é Diana de Éfeso. Ela era conhecida como a rainha do céu, a deusa mãe, deusa da fertilidade, mãe natureza, tá? Tudo vem daí. Adorava a primavera, quando a terra é renovada com nova vida e produz nova vegetação. Após a morte do Nimrod, Semiramis ficou grávida, né? E disse ao povo que o pai do seu bebê era o Sol, ou Baal, ou Deus Sol, ou seja, ela exaltou Nimrod como Sol, tá? Ela chamou o menino de Tammuz. Ela disse que ele era a reencarnação de Nimrod, o que significa que Nimrod voltou à vida novamente como Tammuz. As pessoas acreditavam nisso? Lógico, né? Como hoje ainda acreditam. Tammuz foi morto por um javali. E Semiramis disse ao povo que Tammuz havia subido até seu pai, o deus Sol. Agora os dois seriam adorados juntos, como chama sagrada, como a chama sagrada, como Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, aí a gente entra em um tema que nossa, vai dar polêmica, mas eu não tô nem aí, tô aqui para falar. A questão Trindade, criada pela Igreja Católica lá no Concílio de Nicéia, ou de Latrão, ou de Trento, não lembro qual dos três, não existe isso. Isso é totalmente pagão, gente. Então, vamos ver aqui. Aqui está a exposição, né? Semiramis, Tammuz e Nimrod, né? Então, tirem suas próprias conclusões aí. Eu não vou falar muito para não expor. Então, é bem aí que começa.
Nimrod é adorado como o sol, né? Houve lá a destruição da Torre de Babel, óbvio, Deus destruiu tudo mais, esparramou a terra, confusão de língua e tudo mais, mas aí eles já saíram com essa, o povo que estava lá unido já saiu, não. Ele é o Deus Sol, cara, ela é a rainha, ela é a deusa não sei o quê. Então, dali começou essa questão de adoração ao sol, tá? E aí a gente segue aqui. Então, como que é retratada a Semíramis e Tamos na Babilônia? Porque Babel depois é a mesma região de Babilônia, por daí que vem o nome Babilônia. Então, Semíramis é sempre uma mãe com um filho, né? Que representa o Tamos, quando ele nasceu e se tornou a reencarnação de Nimrod. Aí, quando você vê em outras culturas, é a mesma coisa. Ísis e Horus, no Egito, a mesma coisa. Maria e Jesus, em Roma. Namu e Enki, na Suméria. Aqui na Ásia, não sei o que é isso aqui, nunca vi na vida. Aqui na Índia também, esse Krishna e Devaki. Então, é sempre essa figura da materna, né, que Semiramis traz. E aí, por incrível que pareça, né, Semiramis está aqui como Mitra, que a gente vai falar depois, e a própria Estátua da Liberdade, né, que representa essas coisinhas em volta, que representa o Sol. Ela como a deusa do Sol e o Nimrod como o deus Sol. Ou seja, os monumentos pagãos na nossa frente, só que por falta de entendimento a gente acha que é normal. Na verdade, é um culto que eles estão prestando eternamente a tal Semiramis, né? Que por um acaso também estava com chamada de liberdade, estava na nota de cruzeiro, né? Essa moeda de cruzeiro aqui na época. E por um acaso também, chamada como liberdade, está ainda na nota do real, tá? Então, cara, é você olhar e eu não tenho nem o que dizer, né? Aí como mais ela é retratada na história? A gente traz aqui Madonna de Latte, Florença, a Irene, a deusa da paz romana, Colúmbia, a deusa da liberdade, que por acaso também é a estátua da liberdade em Nova York, Temis, a deusa da justiça, Diana, a deusa de Éfeso, todas essas deusas são a mesma pessoa, são a figura de Semíramis, que aí traz ali, ó. Ela ainda é conhecida como Afrodite, Artemis, Atema, Gaia, deusa da terra, Hera, de Zeus, tudo. Minerva, Diana, Vênus, Juno, todas essas pessoas são a mesma, é a figura de Semíramis, tá? E aí que vem a questão das pirâmides também, né? As pirâmides são monumentos que são feitos para adoração ao sol, muitas delas para fazer sacrifício. Muitas delas, as pessoas falam que não, mas pirâmide é um artefato antediluviano, ela foi construída por Nephilim, não há outra explicação, né? Foi construída para ser como um portal, para eles se transportarem, receberem informações, enviarem informações, se energizarem. Quem entra nas pirâmides fala que lá existe uma energia que nunca sentiu na vida. Então, há pirâmides no mundo. Olha a diferença de uma pirâmide pós-diluviana, pré-diluviana e uma pirâmide pós-diluviana que tentaram fazer aqui, o ser humano mesmo, normal, né? Existem escritos que as pirâmides eram assim antes do número do dilúvio. Ela era revestida de mármore ou calcário, com topo aqui de ouro, que é um condutor energético muito forte para essa questão de energia. Então, olha aqui, vocês acham que um ser humano é capaz de cortar e colocar essas pedras aqui, certo? Isso aqui é um cara encostar na pirâmide, tá? Certinho, olha esse encaixe. Você acha que isso aqui é feito por um humano? Tecnologia, os mesmos Néfilis que ensinaram as coisas lá que a gente lê no livro de Enoch, são os caras que fizeram essa tecnologia para construir essas pirâmides, entende? Então, você começa, abra a mente para pensar sobre isso. Não tem outra forma disso ter sido construído, tá? Desde os primórdios encontramos a adoração de civilizações ao sol, pois cada manhã o surgimento do sol afasta a escuridão, traz o calor e a visão, proporcionando segurança. Os cultos agrários... Desculpa, gente, pulei a vírgula aqui. É que estou com o meu celular. Achei que era alguém falando sobre a transmissão. Parece que está ok, então. Os cultos agrários estavam ligados ao culto ao sol e às estrelas. Civilizações já adoravam ao sol como Deus. As civilizações egípcia, asteca, inca, chinesa, japonesa, grega ou religiões hindus. No dia 25 de dezembro comemora-se o Dia do Sol. E a gente vai entrar também em outro ponto, tá? Então,
desde o princípio, a maioria das civilizações já adorava o sol. Começando pelo Egito, o deus Amon-Ra, o Ra, né? Tem a cabeça de gavião, sei lá o que é isso, e já vê o solzão lá na cabeça, né? Então, Ra é o deus sol, né? Os astecas faziam sacrifícios ao sol, humanos, né? Para oferecer ao sol para que tivessem colheita. O símbolo dos incas, não preciso falar nada, né? Isso aqui é o símbolo encontrado em todas as civilizações. Esse aqui é Hélio. Conhecem Hélio? Um tal Hélio. É um titã grego. Olha só a cabecinha dele, conhecido como Titã do Sol. E também tem o Apolo, que era o deus da guerra, mas também conhecido como Sol. Então, todos esses daqui, esse daqui é o que mais se destaca que tem a ver com a gente nos dias de hoje, né? Que é Mitra, o chamado Deus Sole Invicto, né? A gente vai entender o porquê Mitra está bem presente nos dias atuais. Olha só como a cabecinha dela lembra a Estátua da Liberdade. Mitraísmo. Embora praticamente desconhecido atualmente, o mitraísmo está camuflado e ainda bem presente nos dias de hoje. Nos primeiros séculos, o cristianismo foi terrivelmente perseguido pelo Império Romano, até que o imperador Constantino se converteu, entre aspas, né? E legalizou o cristianismo. Sendo um homem influente, rico e poderoso, achou-se no direito de citar doutrinas e ensinamentos na igreja, mudando as leis de Deus, quase sempre por motivos políticos. Naquela época havia uma religião bastante popular denominada mitraísmo. Essa religião cultuava o sol, originou-se no período helenístico e foi difundida posteriormente pelos soldados romanos. Vamos lá. O Império Romano estava difícil de governar, estava grande, estava conquistando muita coisa. E Constantino imaginou o cristianismo como uma ferramenta que poderia unir seu império, né? Que já começava a se fragmentar. Constantino fundou uma nova religião que agradasse a todos, misturando ensinamentos, festas e tradições de muitas outras religiões. O nascimento de Mitra é comemorado no dia 25 de dezembro, e o culto semanal era domingo. Constantino tratou de mudar o dia santo da Bíblia de sábado para domingo, ou seja, Deus sempre falou, o Shabá é o dia de descanso, que é o sábado. Então, por uma causa política, né? Ele fundou lá o cristianismo, o romano, o catolicismo romano, né? Eles chamam de cristianismo, mas na verdade é o catolicismo. Tudo isso por influência de Constantino e também com resquícios do mitraísmo, que é a adoração, a pura adoração ao sol, né? Aí aqui, eu lembrei da passagem de Ezequiel porque estava fresco na cabeça, e aí eu acabei trazendo para vocês. Isso aqui é a visão de Ezequiel que o anjo foi levando ele, mostrando a questão da idolatria naquela época. Aí ele fala: o anjo me levou até a entrada do portão norte da casa de Adonai, e ali diante de mim estavam mulheres lastimando por Tamuz, né? Tamuz, que era o filho de Nimrod e Semiramis. Ser humano, ele me perguntou, você já viu coisa parecida? Você verá práticas mais repugnantes que ela. Olha como Deus acha, na adoração ao sol. Então levou para o interior do pátio da casa de Adonai, ali na entrada do templo de Adonai. Entre o altar e o pórtico estavam cerca de 25 homens com suas costas viradas para o templo, ou seja, estava de costas para Deus, para o templo de Deus, e o rosto voltado para o leste, que é onde o sol nasce. E eles estavam adorando o sol em direção ao leste. E ele me perguntou, ser humano, você já viu coisa parecida? Será que a casa de Judá considera que isso que comete aqui é uma prática sem importância? Então eles enchem a terra com violência, provocando ainda mais. Veja, eles põem ramos no seu nariz, por isso mostrarei minha fúria e tudo mais. Então, muitas das práticas que Israel fez de idolatria, muitos dos problemas de Israel que a gente conhece é por causa da idolatria que Deus falou, não faça, não faça, eles faziam. E está aqui, adorando o sol. E continua até hoje, o sol implantado nas religiões, né? Agora, concorda comigo? Você acha que isso daqui isso aqui é a Eucaristia que eles chamam na Igreja Católica? Olha isso. Você acha que isso é adorar a Deus? Isso é adorar Jesus? Olha isso. Tirem suas próprias conclusões. Vejam isso. Olha as abóbadas das igrejas. Olha aqui, ó, clara, né, referência ao sol entrando. Olha esse Jesus aqui. Olha isso aqui. Esse aqui é um vídeo, ó. Padre assume que a Igreja Católica adora Mitra, o Deus Sol. A confirmação da adoração ao paganismo. O link tá aqui, ó. Não vou passar o vídeo agora, não. Mas depois vocês vão assistir o próprio Deus, o próprio padre falando, confessando.
E o que vocês acham que o chapéu que o pastor não, o Papa usa chama mitra, mitra papal, colocando o próprio sol sobre a cabeça? Coincidência? Outra, aí voltando aqui para a questão de adoração ao sol, obelisco. Vamos lá. Obelisco é uma invenção egípcia. Vou ler só o que está em amarelo, tá? Que eu destaquei um resumo aqui. Presentes no mundo contemporâneo. Egípcios consideravam como um raio de sol petrificado. O espírito de Deus Sol, Ra, habitava no obelisco. 3 vezes ao dia eles adoravam o obelisco voltados para o Oriente. O Oriente é o leste, né? Só olhar no mapa aí que vocês vão que o Oriente é o leste, onde o Sol nasce. Obeliscos estão presentes em várias cidades. E em Washington, nos Estados Unidos, encontra-se o maior do mundo. A adoração a obeliscos era provavelmente dos tempos do Antigo Testamento. Eles faziam aqueles postes ídolos, né? Deus sempre mandava destruir, na época de Baal, principalmente. Deus fez esses reis destruírem totalmente os centros pagãos de adoração, os altares e os obeliscos. Toda vez que aconteciam que Deus tomava uma terra, né? Que o povo tomava uma terra que era de pagão, era para destruir tudo. Baal era o deus da fertilidade e eles praticavam orgias sexuais nas cerimônias, sempre com base na adoração ao obelisco, adoração a Baal. O obelisco é o maior e mais como um símbolo fálico. Fálico quer dizer que parece um órgão sexual, né? Os maçons, com suas raízes no gnosticismo também reverenciam Baal. O maior obelisco, monumento a Washington, foi criado pelos maçons em homenagem ao primeiro presidente, George Washington. E você vê nos cemitérios onde haja maçons, os túmulos sempre têm obeliscos na lápide. A veneração ao obelisco está entre os comportamentos mais anticristãos que existem, desde a época do Velho Testamento, gente. Vamos lá. Então, por que que em frente à Catedral de São Pedro, no Vaticano, tem um baita de um obelisco desse tamanho? Né? Já não basta ter mitra, ainda tem que adorar através do obelisco. Isso aqui são os presidentes dos Estados Unidos logo depois de... É coincidência, gente, né? Olha só que tem um olhinho ali em cima do obelisco, né? Eles estão ali prestando sua reverência ao Deus que eles realmente servem, né? Eles podem falar o que quiserem, mas a gente sabe que é os deuses que ele realmente serve. Alguém sabe, não vou perguntar porque senão vocês vão tirar do mudo, mas aí 3 segundos para se alguém adivinha quem que é esse cara aí. É, Nicolau Copérnico, o cara que difundiu a teoria do heliocentrismo. Aí tinha entra de novo na adoração ao Sol, né, gente? Em toda a cosmologia bíblica, em todo lugar na Bíblia, a gente sabe que a Terra era o centro do universo. Só que em 1516, 1517, um cara que era maçom grau 33, chegou e falou, não, na verdade, o Sol é 1 milhão de vezes maior que a Terra e a Terra não é o centro do universo. A Terra gira em torno do Sol e depende dele para tudo. Então aqui a gente vê uma clara adoração ao Sol, aqui também, né? Vamos lá para o livro de Enoque de novo. Enoque 72, 55. E assim sobe o grande lumiar, e assim é nomeado de acordo com a sua aparência e de acordo com o Senhor ordenara. E assim ele entra e sai, nem afrouxando nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. Ele brilha como a 7ª porção da luz da lua, mas as dimensões de ambos são iguais. Então aqui é claro, quem está parado é a Terra, e quem se mexe é o Sol e a Lua, gente, né? Aí eu não vou entrar nesse conceito de terra estacionária, terra parada, porque não é o intuito do vídeo. Eu só entrei nesse assunto para mostrar que ele foi criar, a questão do heliocentrismo foi criado por questão de adoração ao Sol, querendo tirar. Porque quando você, no heliocentrismo, a Terra é uma bolinha de gude e quem mora nela é o verme do carrapato. Então a gente se torna cada vez minúsculo, mais minúsculo ainda na teoria do heliocentrismo. Já no geocentrismo, não. A gente foi feito para habitar na Terra, o Sol é bem menor que a Terra e a Lua é bem menor que a Terra. Entendeu? Sendo a Terra a criação de Deus, nós como criação, o centro de tudo. Entendeu? Pode ver, somos a poeira cósmica, né? Dizem as pessoas. Somos poeira nesse universo gigante de bilhões de bilhões. Não somos, gente. Essa aqui é a teoria dos antigos hebreus, tá? De acordo com os antigos hebreus, essa é o formato da Terra. Só que aqui a gente vai entrar nesse assunto só para apontar para vocês a questão do Sol. Aqui é uma escala que fizeram, né? Uma escala que fizeram comparando com os outros
com os outros planetas. Olha o tamanhozinho da Terra, gente, perto da... não dá, não vai. E olha o tamanho de Júpiter, Deus, mitologia, Saturno, Deus, mitologia, Netuno, Deus, mitologia. Então, eles colocam, além de colocar nome né, de potestade nos planetas, ainda colocam como se fosse maior, tá? Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês rapidinho, para mostrar quem foi Saturno. Agora eu não consigo tirar a caneta aqui, tá? Então presta atenção nessa moça aqui, é uma pessoa que também me ajudou muito a entender e vocês podem acionar depois o Instagram delas para ver. Então presta atenção aí no vídeo. Oi, gente, então, vamos falar sobre Saturno, porque, assim, hoje tem se falado muito, né, sobre a conjunção que vai haver dia 21 de dezembro, entre Júpiter e Saturno. Isso acontece desde a Idade Média. Mas antes de falar sobre esse assunto, gente, eu queria falar hoje com vocês sobre o que Saturno representou para o mundo antediluviano, para os povos antigos. E, assim, o que acontece? Nesse período, gente, Saturno reinava. Ele era considerado Deus Sol, né? E todos os povos o adoravam, e ele estava num lugar, gente, que hoje está a Polaris, porque hoje nós temos uma estrela fixa, que é a Polaris, todas as outras fazem o seu giro no firmamento, né? E nesse período antediluviano, Saturno, ele era fixo. É tanto que o nosso Sol hoje se levanta no leste e se põe no oeste, né? E os poetas romanos, eles lembram Saturno como uma estrela firmada. Por quê? Porque ele era fixo nos céus. E ele influenciava tudo no mundo antediluviano. E os povos antigos, gente, eles adoravam a esse Deus Sol. Os povos babilônicos, persas, sumérios, gregos, romanos, todos eles adoravam. Em uma afronta, as palavras do Criador em Deuteronômio 4:19, que diz assim: não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e dê culto a eles. Então, todas as pessoas, em desobediência a essa palavra, adoravam e cultuavam a ele. E esse culto era através, por exemplo, do deus egípcio Ra, né, que era o deus Sol, do deus hindu Sol, do deus Atum no Egito, do Cronos, né, ele era o deus do tempo, que era Saturno. Então, gente, todos esses povos adoravam, né, a Saturno. Inclusive, o dia do Sol Invicto romano, que foi instituído no dia 25 de dezembro, em adoração a Saturno, entende? E a festa da Saturnália também, gente, era uma festa muito conhecida em Roma, era um festival, né, da antiga Roma, em honra ao deus Saturno. E as festividades, elas culminavam até o dia 25 de dezembro também, entende? Então, todos os povos antigos tinham essa adoração profunda ao deus Sol, ao deus Saturno. E ele também, gente, ele era conhecido como o deus da agricultura. Por quê? Porque ele propiciava um crescimento rápido das plantas, ele ajudava as pessoas nas plantações, nas colheitas. Por quê? Em Gênesis 3:19 diz o seguinte: com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que voltes ao solo. Então, o homem, o Senhor falou, né, que ele iria ter que trabalhar, suar, sabe, para poder conseguir tirar o fruto da terra, né? E Saturno propiciava isso de uma maneira muito simples para as pessoas, então eles adoravam ele por conta disso. Só que Jesus, ele conhecia tudo isso, gente. Ele conhecia o mundo antediluviano, ele entendia tudo isso. É tanto que ele falou o seguinte, João 15:1: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o bom agricultor. Por quê? Isso é oposição a Saturno, porque Saturno era conhecido como Deus da agricultura. Só que Jesus falou que realmente o bom agricultor e o verdadeiro era o Criador, era o Pai. Entende? Por quê? Porque ele conhecia as escolas de mistério. E também Saturno, gente, ele influenciava o tempo, as estações. Ele bagunçou todo mundo, sabe? Ele alterava tudo. E quando houve a inversão magnética, né, ele foi afastado, o Criador falou o seguinte, em Gênesis 8:22: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, por que o Criador falou isso? Porque houve uma bagunça nas estações. Então, ele falou que depois que aconteceu o dilúvio, né, isso não ia deixar mais de acontecer, sabe? E a gente ia ter estações fixas, não ia ter mais essa bagunça no clima e nada disso,
porque Saturno fazia essa alteração, entende? Então, gente, esse período antediluviano foi um período da Era Dourada, né? Onde os deuses superiores, né, eram essas estrelas, e eles governavam o destino de reis, de nações. E esses povos, gente, todos eles representavam, eles adoravam como se fosse uma roda cósmica. Essa roda é apresentada através de desenhos dos deuses, de tudo que eles deixaram como cultura, tudo essa roda está inserida. Inclusive, vários arqueólogos, né, eles interpretam essa roda como se fosse um veículo, só que na verdade não é um veículo, gente. E essa roda, ela sempre, na maioria das representações, ela repousa sobre um pilar fixo. Isso, gente, é uma representação clara de Saturno no céu antediluviano. Eles estavam representando o que eles viam nos céus, entende? Então, Saturno foi muito adorado nesse período, né, no período antediluviano. E hoje a civilização atual, gente, ela está ligada à tecnologia, né, a avanços econômicos, às cidades, nós estamos presos em todo esse sistema. Só que os povos antigos, gente, eles eram obcecados pelo passado. Entende? Esse período da Era Dourada, onde, né, eles foram governados através desses deuses, né, que foram afastados através do dilúvio. Então, gente, o que acontece? No mundo antediluviano, essas estrelas, elas eram atraídas através dos polos magnéticos, né, e ficavam muito próximas à Terra. Só que no momento que aconteceu o dilúvio, que foi a primeira grande inversão magnética, os polos se inverteram e elas foram afastadas. É por isso que hoje a gente vê tudo bem distante, né, pequenininho. Só que na próxima grande inversão magnética, que está ligada ao livro do Apocalipse, os polos vão se inverter e aí eles vão puxar novamente essas estrelas para estarem próximas, né, da Terra. Assim como foi nos dias de Noé, que era na vinda do Filho do Homem. Então, gente, os dias de Noé, eles vão retornar. Inclusive, o que acontecia nos céus, né, durante esse período antediluviano. Então, existia nesse período uma tríade formada por Saturno, Vênus e Marte. Então, eles influenciavam muito esse período. Então, isso vai retornar novamente, entende? O que a ciência, gente, diz a respeito disso, né? Porque eles falam que sempre existiu esse movimento inabalável dessas estrelas, desses planetas, né? Mas será que isso é realmente justificável? Porque todos os povos, culturas antigas falam o contrário, né? Que eles exerceram uma grande influência e estavam muito próximos da Terra. Só que existe um homem, gente, chamado Emanuel Velikovsky, que é assim que fala. E ele foi um teórico, autor do livro Mundo em Colisão, que foi lançado em 1950. E ele reinterpretou a história planetária. Ele diz o seguinte: os planetas se movimentavam em órbitas instáveis no passado e chegaram perto o suficiente da Terra para causar catástrofes, né? Que foi o que aconteceu no mundo antediluviano. Eles influenciavam, né, o destino de povos e nações. Então, gente, esse livro foi um best-seller na época, só que infelizmente por conta da pressão absurda do sistema, a editora teve que recuar e não pôde, né, dar continuidade com a propagação desse livro, dessas ideias, né? Uma pena. E então, gente, eu também queria finalizar falando sobre os cinturões, né? Sobre os anéis de Saturno, que eles são, na verdade, uma alta frequência eletromagnética, são prisões magnéticas, entende? E essas prisões, elas estão enfraquecendo, né? Já existem várias reportagens falando sobre isso, que dizem que até daqui a muitos anos, né, esses anéis vão sumir. E nada mais gente, do que uma prisão, realmente, né? Porque Saturno está ligado a Satanás, né? Ele está totalmente ligado a essa entidade maligna. E a gente entende que ele vai ser solto em breve, né? E essas prisões vão estar cedendo. Então, gente, é isso. Eu queria, para finalizar, né? Eu queria deixar essa letra da música da Cássia Eller, que fala o seguinte: quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, entende? Então, o que eles falam, né? O que a nova era fala? Que esse segundo sol, que hoje você entende que é Saturno, vai voltar e ele vai realinhar as órbitas dos planetas, né? Ele vai trazer novamente a tríade que era do período antediluviano, que era Saturno, Marte e Vênus, entende? Eles vão voltar a exercer a influência que antes exerciam, entende?
Então é isso, gente. Fiquem na paz eterna e pesquisem mais sobre esse assunto. Bom, é isso, gente. Então, essa Saturno é isso, né? E aí você entende por que, que a adoração a ele permanece até os dias de hoje, né? E aí, seguindo com isso, né, a gente começa a entrar agora no... Desculpa, já faz muito tempo que eu tô falando, mas a gente começa agora a entender o contexto do mundo atual, né? O que, que isso tem a ver com o mundo atual? Pirâmide, Sol, isso é simbologia oculta, que isso vem sendo implementado dia após dia no nosso cotidiano. E só que antigamente, né, você pode perceber que falava-se muito de mensagens subliminares, era tudo muito oculto, né? Colocava lá uma foto de uma coisa no filme, um frame, né, um negócio que aparecia ali. Só que hoje está muito oculto, está muito escancarado na nossa cara, né? E esses simbolismos ocultos em sociedades pagãs que continuam com a adoração ao sol e outros deuses e querem controlar tudo e a todos, né? A gente vai começar a entender um pouco mais agora sobre isso.